quando você pensa em progredir uma carreira, quando você quer passar uma residência, quando você quer fazer um concurso público, ser mais eficaz no seu trabalho, que é como eu posso estudar de uma forma mais eficaz. Existem evidências científicas do melhor método, uma melhor maneira que a gente estude, para que a gente possa guardar aquela série de conhecimentos que a gente tem contato? Olha, para responder essa pergunta, a gente ouve muitos livros, muita coisa publicada, mas eu quero me basear principalmente em um estudo que eu considero, talvez o melhor estudo feito até hoje para tratar desse assunto. Foi um estudo em 2013, de um psicólogo norte-americano chamado Dolutsky, em que, numa revista que é a Psychology Science, em 2013, e que ele trata justamente desse tema. Ele fez uma revisão muito grande junto com a sua equipe de diversos estudos para demonstrar, assim, com base em evidências científicas, como é o método de estudar, como é que eu posso estudar e guardar esse conteúdo, consolidar essa informação, e com o passar do tempo eu não vou esquecer essa informação. Ele fez basicamente uma planilha que a gente vai organizar aqui, primeiramente, quais são os métodos menos eficazes, ou seja, aqueles que não dão certo. De uma forma irônica, o que não dá certo são os que os alunos mais fazem. Ele enumerou numa tabela que os dois métodos menos eficazes são, primeiro, aquela releitura passiva, em que você pega e fica lendo o mesmo texto por várias vezes. Você lê o texto várias vezes. A segunda, menos eficaz, ou seja, em que você está perdendo seu tempo, é o grifar, né? A pessoa utiliza esses marca-textos, grifa e depois termina aquilo que grifou. Eles mostraram, olha, segundo a ciência baseada em evidência, esses métodos são os menos eficazes. Agora, quais são os dois métodos mais eficazes para consolidação de conhecimento? Primeiro, lembrança ativa. O que é uma lembrança ativa? Você estuda um conteúdo e depois você fecha o material sem consulta e você tenta lembrar daquele conteúdo. Esse esforço que o cérebro faz para tentar lembrar o caminho, reconstruir a informação, lembrar a informação, esse esforço, ele, psicologicamente, ele fortalece, ele consolida as informações. Então, se você lê um texto qualquer, você deve fechar o material e depois você tentar lembrar do que esse esforço de lembrar, ele consolida a informação. É parecido um pouco com uma academia, que é aquele esforço do músculo é que cria o músculo. O segundo método mais eficaz, que é feito junto com esse, é o chamado estudo espaçado. Então, ou seja, eu, eu, eu faço uma organização em uma planilha, por exemplo, em que periodicamente, por exemplo, 3 dias, 7 dias, 30 dias, eu vou revisando aquele conteúdo. Revisando como? Revisando de uma forma ativa, tentando lembrar e depois consultando o material para ver se realmente eu aprendi. Então, esses dois métodos, a lembrança ativa e o estudo espaçado, foram os dois métodos mais eficazes para a consolidação de conhecimento. Para poder aplicar esses dois, tem três técnicas que foram numeradas lá que eu considero muito interessantes. A primeira é que a pessoa fecha o material, a pessoa estuda, depois a pessoa fecha o material, aí ela tenta em voz alta tentar lembrar. Portanto, que não é mentalmente, é falar. A pessoa tenta falar aquilo que ela estudou. O segundo método para você ter uma lembrança ativa é a chamada aula imaginária. É como você pode gravar um vídeo, ou você finge que está fechado numa sala, finge que tem uma plateia em você, e você tenta explicar. Porque a gente sabe que ensinar
é estudar duas vezes. Quando você ensina, você está aprendendo. E a outra técnica que é usada para ajudar nessa lembrança ativa é você tentar escrever, sei lá, de 50 a 100 palavras, de uma forma bem resumida, aquilo escrever à mão, porque a escrita à mão tem conexões cerebrais que são formadas, muito mais áreas do cérebro são ativadas do que, por exemplo, digitar no computador, por exemplo. Você escreve à mão, você tenta lembrar. Então, essas são três técnicas para o primeiro método mais eficaz, que é a lembrança ativa. Agora, tem o segundo método, mais eficaz, que é o estudo espaçado, que é o quê? A pessoa separa, tem uma planilha, ela falou, eu estudei tal conteúdo. Aí ela separa 3, 7 e 30 dias para ela revisar. Revisando não é releitura, é você tentar lembrar o conteúdo primeiro e você depois tentar voltar ao material, consultar, ver se está certo, tá? Então, esses dois métodos intercalados, essa lembrança ativa de você fazer esse esforço para tentar lembrar, juntamente com estudos passados, são os dois métodos mais eficazes. Para isso, tem muitas técnicas que se combinam. Por exemplo, muita gente fala, por exemplo, dos flashcards, por exemplo, que é interessante, que é basicamente você tem uma ficha, em que de lá tem uma pergunta, aí atrás tem a resposta. Mas primeiro você se esforça para responder essa pergunta, depois você tenta olhar atrás. O quiz também, né? Você pega uma questão, tenta resolver uma questão, tentar lembrar primeiro, depois ir lá e ver a resolução da questão. Tudo isso junto ajuda a fazer com que a curva de esquecimento do Ebbinghaus ela possa diminuir, tá? Então, pessoal, esses são baseado em evidências científicas, os dois métodos mais eficazes. Muita gente fala, por exemplo, tem que tomar cuidado porque a gente está falando de ciência, não é senso comum. A pessoa fala assim, eu estudo ouvindo música, ajuda a guardar mais. Eu gosto de estudar, por exemplo, ouvindo música clássica. Olha, não tem evidência científica sobre esse tipo de coisa, tá? Então, esses são os dois métodos mais eficazes. A gente tentar lembrar, repetindo em voz alta aquilo que estudou, tá? Repetindo, escrevendo isso, tentando falar com alguém isso, importante utilizar a voz ou escrita, e depois fazer uma organização de estudos passados. Esses são os dois métodos mais eficazes, baseados na ciência de evidências para a gente poder lembrar. E, por último, uma coisa que eu considero importante, que ajuda na consolidação. Um sono adequado é muito fundamental para a consolidação do conhecimento. Um sono adequado. Dormir 7, 8 horas por noite, a pessoa ficar, eu durmo 4 horas, mas dá um pouco mais. Isso é burrice, você acaba tendo um déficit de memória, etc. Tá? Algumas pessoas fazem uma técnica que eu considero assim, interessante, que é o quê? Antes de dormir, fazem, depois, sei lá, que as suas orações, por exemplo, faz o que você tem que fazer, antes de dormir, ela mentalmente tenta fazer uma revisão rápida, e aí ela dorme com aquilo. Aquilo ajuda a consolidar informações, tá? E por último, a pessoa fala comigo assim, mas eu não tenho tempo. Olha, se você tiver 1 hora para estudar, separar 50 a 55 minutos para ler o material, de 5 a 10 minutos para tentar lembrar ativamente, falando para si mesmo, dando uma aula imaginária, fazendo o método Feynman. Feynman falava assim, basicamente a teoria do Feynman, olha, se você for capaz de explicar de forma simples para uma criança de 13 anos o que você aprendeu, você realmente aprendeu. Se você não for capaz, você não aprendeu. Então, você tem 1 hora, 50 minutos de estudo, 5 a 10 minutos, para que você possa lembrar. Esses 5 a 10 minutos, tentar lembrar, vai ser mais eficaz do que 3, 4, 5 horas de releitura. Que eu falei, releitura e grifo são os métodos menos eficazes para estudos. Às vezes os alunos cometem um equívoco
que ele é reforçado na faculdade. O que que é? Você tem uma prova, por exemplo, amanhã, aí hoje nós estamos à noite, e você pega e estuda no dia anterior, muito estuda aquilo ali, mas é um conteúdo pequeno, diminuto, e aí você estuda antes da prova, inclusive, e você vai lá, tal, e responde. Então, aí a gente vai fazendo isso e vai passando na faculdade. Só que o problema é quando você tem uma série grande de conteúdo, como no concurso, como na residência, na vida profissional. Então, por isso que você precisa combinar essas duas técnicas que eu falei, que é a técnica da lembrança ativa e do estudos passado, para que você possa, com o tempo, consolidar na sua memória de longo prazo uma quantidade grande de conteúdo extremamente importante para você ter sucesso na sua vida profissional, no estudo, no concurso, numa empresa, nos seus negócios, numa residência, naquilo que você quer. Grande abraço, Deus te abençoe e vou procurar produzir alguns outros assuntos, falar, por exemplo, de neuromix, por exemplo, tá? De detalhar essas técnicas, tá? E qualquer coisa, você pode entrar em contato, a gente conversa, pretende fazer um curso mais aprofundado para ajudar estudantes nisso.